Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do Convívio Cristão, no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, do nosso querido Padre Kleina. Nosso assunto de hoje do Café Teológico é parto humanizado. E as minhas convidadas, as nossas convidadas do programa, a professora Andréa Cristina Serrato. Ela é professora de Introdução à Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no curso de Teologia, e também prepara a sua tese de doutorado numa pesquisa sobre corporeidade e mística em Simone Weil. Está conosco também a Vanessa Rutz, que é responsável pela humanização da área de saúde do Grupo Marista. Obrigado, Andréa, por estar aqui. Obrigado, Vanessa. E vamos conversar sobre esse assunto. Quando se fala de parto humanizado, é para se pensar no contrário? Que existe muito parto que não é humanizado? Eu acho que é um pouco isso sim, Serginho. Porque a ideia do parto humanizado, ela nasceu no início do ano 2000, junto com a Política Nacional de Humanização ligada ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Sim. E começou a se falar exatamente em parto humanizado porque estava tendo muito parto em que a forma como o parto era feita e também a forma como era disposta uma série de características de a criança estar perto da mãe ou não, a criança ser amamentada pela mãe diretamente ou não, essa questão como um todo, estavam sendo feitas de uma forma que feria a dignidade humana. Então começou-se a se repensar um programa sobre o parto humanizado, ligado ao Sistema Único de Saúde, exatamente para que a gente pudesse pensar como o pré-natal, todo o processo de gestação e o nascimento da criança poderiam contribuir não só na sua perfeita formação, mas também no seu perfeito vir ao mundo. Perfeitamente. Andréa, você está trabalhando a questão da corporeidade e da mística. Existe, nesse momento em que um ser humano vem à vida, uma relação que já começou antes, há 9 meses, deste ser que está intrauterino, vivendo uma vida dentro da sua mãe, mas que de repente agora vai romper essa relação, né? Como é que é esta relação entre este corpo que nasce e este corpo que dá vida? Bem, enquanto somos então filhos, né, de Deus muito amados, Deus que nos ama, né? Então assim também nascemos, né? Então o ser humano vem ao mundo com esse intuito, né, de amar também, né? E assim, então, como Deus prepara a criação para mim, para você, né, para nós, Ele cria o céu, a terra, enfim, as estrelas. Então, nós também preparamos esse mundo para o ser humano, né, para esse ser, para essa criatura tão amada e tão desejada, que já é desejada antes mesmo de nascer. Né? Então, eu já desejo que hoje é a ideia da parentalidade, né? de preparar a criança antes mesmo, né? de ela nascer. Os pais preparam, né? o nascimento. Assim como Deus preparou a natureza para o homem habitar dela, né? Da mesma forma também o próprio corpo humano também prepara o nascimento do filho. Interessante notar que o pai e a mãe que estão preparando a casa, por exemplo, é o quarto do bebê, é o berço, é tudo aquilo pensando e sonhando no príncipe ou na princesa que vai nascer. Isso, né? isso. Então, quando a gente pega as Sagradas Escrituras e vê lá que Isaías fala, você foi amado antes... Antes de tudo, Deus já amava você. Antes que te formasse. Dá para perguntar para uma mãe, por exemplo, se ela amava o seu filho antes de ver o rostinho dele. Exatamente, exatamente. E é verdade isso? Verdade, verdade. Né? Quer dizer, a partir do momento que o desejo nasce de ter o filho, esse amor já vem junto, né? Ele já está embutido. Né? E a frase de Deus, não viu que viu que tudo era bom, de repente quando pega aquele neném no colo, pô, que legal. Exatamente. Né? Muito exatamente, bom. Bonito, né? né? É bonito. É a cara da mãe, do pai, da avó, sei lá. Isso. E esse amor, né, é o entendimento, pelo menos para mim, né, foi sentir um pouquinho, talvez, esse 10% eu acho que é muito do amor de Deus por mim, né, pela criatura, quando você tem um filho, né, quando ele nasce, essa gratuidade desse amor
de Deus é você sentir essa gratuidade desse amor, desse filho, por esse filho que foi tão desejado. Sem dúvida alguma. Vanessa, a questão do parto tido como natural, parto normal, hoje em dia a gente tenta retomar um pouco da própria medicina, indo para as coisas mais naturais, alimentação mais natural. Como é que se vê isso? Você, por exemplo, trabalha pela questão da humanização da saúde. O parto natural é o indicado ou a cesariana está sendo usada como normal quando ela deveria ser exceção? Na verdade, assim, hoje nós já temos um certo retrocesso da utilização da cesariana, né? Há um retrocesso já? Um retrocesso, por causa exatamente da ação dos médicos em conscientizar as mães a respeito do parto normal e da importância que acontece, de o quão isso é importante para o corpo da mulher, de quanto isso é importante para a própria criança, né? O ato dela também encaixar, ter o seu esforço, né, de sair, esse processo como um todo como importante. Nós tivemos, sim, há uns 10 anos atrás no Brasil, uma realidade em que a cesariana era escolhida por todas as mães, porque ela foi apresentada como melhor parto também, como melhor forma de vir ao mundo a criança. Uhum. E por que ela foi apresentada? Você não tinha dor, né? A criança vinha com uma certa segurança, porque muitas vezes o parto dá o nó em volta do pescoço, né? O cordão umbilical, a criança ainda não encaixou, a criança está sentada, não virou, enfim. Quando então, não encaixou, que ela não ficou com a cabeça no lugarzinho voltada para a saída. Para poder ser colocada para fora pelo corpo da mãe e vir a nascer. Uhum. Então, assim, nesse processo, foi apresentada a cesariana como a melhor. Só que estudos foram mostrando que o parto normal tinha as suas facilidades, digamos assim, e também fazia com que a mulher tivesse uma recuperação mais rápida, né? A própria questão da criança também, a criança vem um pouco menos fragilzinha para o mundo, né? Então, essa dimensão ela foi apresentada agora, nos últimos 10 anos, a cesariana como a melhor. Passou-se durante 5, 6 anos tentando demonstrar que, na verdade, não, o parto normal é a melhor forma de se ter o filho vindo. Até para a recuperação da mãe. Da mãe. Como a mesma questão da amamentação, Sérgio. Foi dito alguns anos atrás, isso há 30 anos atrás, que a amamentação da mãe não era melhor. E hoje, nos últimos 20 anos, tem-se um processo de mostrar que a amamentação é melhor nutriente que uma mãe pode dar para o seu filho nos primeiros 6 meses de vida. E estabeleceu-se, inclusive, pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. De só amamentação. De só amamentação, né? E não significa que com 6 meses você precisa desmamar o seu filho. Isso significa que a partir de 6 meses você precisa complementar a alimentação dele, mas não necessariamente desamamentar. Só reforçando essa informação, a ciência hoje fala claramente que no leite materno está ali a água necessária, os nutrientes necessários e todo um processo de imunização. Inclusive todos os agentes imunizadores da criança, as primeiras vacinas das crianças também, né? estão no primeiro leite dos primeiros dias da mãe. Quer dizer, é importante que a mãe... Dessa questão do corpo, aquele gesto que ficou um pouco emblemático, até romântico às vezes, o bebê acaba de sair da placenta, o cordão umbilical é cortado e ele é feita uma rápida limpeza, lógico, dos resíduos daquele ambiente onde ele estava no útero materno, e ele é colocado rapidamente sobre o seio da mãe. Questão de corporidade, como é que funciona isso, André? Bem, isso é extremamente importante, né? Isso também foi uma coisa que ultimamente tem se resgatado muito, porque se percebeu, né? Se tem certeza hoje que nesse momento que a criança sente novamente o corpo da mãe, né? Ela para automaticamente de chorar, né? Então imagina a criança que passou lá 9 meses dentro do útero, né, sendo abraçada pela mãe, né, nas suas entranhas, e de repente ela sai, né, desse útero, vem para o mundo e está, enfim, né, de uma certa forma fora desse conforto. Então, quando ela é afagada de novo, né, pelo carinho, né, pelo calor, né, pela própria voz da mãe que já fala com ela, pela né? voz, né? Então ela sente, né? E não só, né?
o encostar no rosto, sentir o coração, né? O médico fala, inclusive, para que se coloque o bebê próximo ao coração, para que ele escute novamente as batidas do coração da mãe, para que ele possa, né, parar. Então, o toque é muito importante, né? O corpo, a criança sentir não só a mãe, mas hoje também o pai, a figura paterna também hoje é muito importante, né? Então, o toque da mãe e do pai, né? Essa presença é muito importante. Vanessa, a falta de tato, a falta de cuidado, a falta de delicadeza, a desumanização na relação dessas pessoas que estão envolvidas com o parto, pode afetar, digamos, a criança, da mesma forma como há influências ainda na vida intrauterina? Sim, pode sim, Serginho. Existem vários estudos de psicologia que mostram que determinados medos, crises de ansiedade e determinados toques que a criança possa desenvolver durante a vida dela, ou principalmente na primeira infância, estão diretamente relacionados a questões que aconteceram durante o período gestacional, durante o período de parto e logo depois do período de parto também. Então, tudo isso por exemplo, assim, por que uma criança nasce agitada? Ela teve uma gestação agitada, ela teve um processo de parto, de vir ao mundo agitado e, posteriormente, também um processo agitado. Então, é uma criança agitada, ansiosa. Por que ela é ansiosa naturalmente? Pode ser devido a essas questões, sim. Perfeitamente. Nós estamos conversando hoje aqui no nosso Café Teológico sobre parto humanizado. Estou recebendo a professora Andréa Cristina Serrato, do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e a Vanessa Rutz, que é responsável pela humanização da área de saúde do Grupo Marista. A gente vai fazer um rápido intervalo, tempo de tomar um cafezinho e já voltamos com esse assunto importante para você que está acompanhando o nosso Café Teológico de hoje. Já, já. Estamos de volta com o nosso Café Teológico aqui direto do espaço do Convívio Cristão no Santuário de Nossa Senhora do Carmo. Nosso assunto de hoje é parto humanizado. E eu converso com a professora Andréa Cristina Serrato, do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e com a Vanessa Rutz. Já é doutora ou não ainda? Comecei o doutorado agora. Começou o doutorado agora, né? De teologia também. Teologia. Ela é responsável pela humanização da área de saúde do Grupo Marista. Vamos, então, objetivamente no fato, perguntando o seguinte, Vanessa. O que é um parto humanizado? O parto humanizado, Serginho, ele é um conjunto de procedimentos que devem ser feitos pela equipe de profissionais de saúde e uma série de protocolos que devem ser seguidos pela mãe para que ela possa ter, da melhor forma possível, seu acompanhamento desde o pré-natal até o momento da realização do seu parto. Né? Então, desde o conhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre o corpo da criança, como dar banho no filho, como não dar banho no filho, essa questão como um todo, até a forma como a mãe pare a criança, porque antigamente geralmente a gente tem um pouco a visão de uma mãe parindo naturalmente deitada em uma cama com os pés né, acolchoados e o médico fazendo o parto do filho. Hoje, as camas de parto, elas já são quase que numa posição meio que vertical, porque sabe-se que é a melhor forma para a mãe poder parir o filho. Os índios estavam certos, então? Completamente certos. Fazer o parto de cócoras é a melhor posição que existe para se ter o filho. Então, o parto humanizado e todo o programa que nós temos hoje sobre a questão do parto humanizado é isso, uma série de protocolos que devem ser seguidos e uma série de formas que a mãe precisa também ter de informações e de jeito de aprender a cuidar do seu filho que ela precisa ter durante o seu período gestacional e depois pós-parto. A questão da corporeidade passa, por exemplo, por estas transformações que o corpo da mulher sofre durante a gestação? Com certeza. Nós vivemos uma cultura onde procuramos esconder as marcas da história no corpo, né? Tanto que existem campanhas fotográficas para mostrar as marcas da maternidade,
né? O que a maternidade deixou no corpo da mulher. Então, infelizmente, a cultura hoje, ela quer esconder, né? Enfim, não é um discurso contra as plásticas ou contra as técnicas, mas, infelizmente, nós queremos apagar a história que fica marcada no nosso corpo, né? Então, que bonito que é o corpo que carrega o traço da maternidade. Que bonito que é o corpo que carrega, né, um seio a marca do seio que amamentou, da barriga que gestou, né? Então, infelizmente, a cultura quer, né, quer dizer, esse processo cultural de apagar isso. Então, é extremamente importante, né, nós trazemos essa marca no nosso corpo. Vanessa, nós falamos de uma porção de protocolos e de uma porção de requisitos que fazem do parto um parto humanizado. Os nossos sistemas de saúde, a partir da Organização Mundial de Saúde, a partir do Ministério da Saúde e das áreas específicas que tratam com a questão da obstetrícia e tudo mais, os profissionais estão sendo preparados para isso? Na verdade, assim, Sérgio, eu sempre falo que existe sempre uma distância entre o ideal e o real, né? Sim. E que daí eu falo que essa distância é o possível. Então, hoje, o que existe e o que está sendo feito nessa dimensão? Nós temos a Rede Cegonha, que é uma rede que foi estruturada pelo Ministério da Saúde e que tem como foco principal trabalhar o desenvolvimento e a disseminação da cultura do parto humanizado. E essa Rede Cegonha, hoje, ela forma profissionais, ela ajuda a partir de pessoas da comunidade que se voluntariam para ajudar essa mãe nos primeiros dias, depois que ela tem o filho. Enfim, forma os médicos, ela tem todo um processo formativo para os profissionais da área. Uhum. Nós estamos um pouco distantes disso enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto Brasil, que é um continente, estamos. Né? Nós temos uma realidade de parto humanizado, geralmente em regiões sulistas, sudeste, né? Mas se nós formos entrar em contato com o nordeste, algumas regiões que a gente ainda, né, não tem nenhum hospital que tenha uma condição mínima para isso, a gente não tem um pouco essa realidade. Mas hoje existe um esforço muito grande de uma rede. Então, não é um setor responsável, é uma rede que integra várias pessoas que assessoram e que formam e troca de experiências entre as diferentes maternidades e entre os diferentes hospitais que fazem esse processo de acompanhamento pré-natal e do parto e do acompanhamento um mês depois do parto. Médicos, Vanessa, eles estão se preparando para isso? Não, com certeza, Sérgio. Hoje existe um consenso em toda a área médica de que o pré-natal, ele não é só ver se a criança está bem ou se está com as suas funções fisiológicas normais. Que existe todo um conhecimento multidisciplinar que envolve esse processo e que eles acabam tendo que acessar esse conhecimento para poder desempenhar bem a sua função de ginecologista e obstetra. Andréia, nós vivemos uma ditadura estética. Sim. Do corpo, principalmente do corpo feminino. Isso. O corpo feminino virou um instrumento de venda. Isso. Está instrumentalizado para vender todas as mercadorias possíveis e imagináveis. Como é que por exemplo, lidar com isso? Existe algum estudo, alguma pesquisa já? Como é que algumas mulheres se sentem quando veem que aquela forma de Vênus de Milo começa a se transformar? Então, na verdade, existem muitas pesquisas, com certeza, mas existe uma relação que eu costumo fazer, que hoje vivemos, né, nessa cultura contemporânea, que é uma relação do corpo com a cama de Procusto. O Procusto é um mito grego que fala que ele vivia na floresta e todas as pessoas que passavam por lá, ele era um gigante, todas as pessoas que passavam por ali tinham que deitar na cama para poder continuar a caminhada. Então, se fossem maior que a cama, eram cortadas. Se fossem menor, eram esticadas até caber na cama. Então, ninguém sobrevivia à cama de Procusto. Então, é um pouco hoje isso que a mídia, né, leva as mulheres a buscarem, enquanto corpo, uma cama de Procusto. Se estica ou se corta até caber. Então, é uma busca externa, né, muito mais externa, sem olhar o interior muitas vezes, né? Então, infelizmente, alguma coisa falta nisso, né? Então, o que será que falta, né? O que nos falta? O que falta para o ser humano hoje? Dentro desse aspecto, outro dia, uma famosa
celebridade do mundo, hoje em dia o mundo está repleto de celebridades. Uma notícia assim, fulana de tal já perdeu 15 quilos depois que teve o seu bebê. Como se isso fosse alguma coisa mais fenomenal do mundo. Isso é normal? Isso é excepcional? Isso é natural? Como é que é? Isso varia de mãe para mãe. Existem mulheres que têm uma facilidade, que durante o período gestacional adquirem quilos, que é uma coisa muito normal, e que depois do período gestacional naturalmente perdem esse peso. Elas não precisam se esforçar grandiosamente para voltar a um peso, para uma estatura saudável de equilíbrio do corpo. Mas o que acontece muito hoje é assim, Serginho, eu tive meu filho, né? Eu vou para a academia, eu preciso esperar um tempo até a amamentação, questão de anestesia, tal, eu não posso fazer. Então eu vou para a academia, eu me detono fazendo exercícios, acabo com a minha minha saúde comendo pouco, e às vezes eu não dou o nutriente necessário que o meu filho precisaria ter, porque o que eu como, meu filho come. Né? Ele recebe o leite de mim. Então, nesse processo, hoje o que a gente vive muito é que a mãe esquece que o filho continua sendo extensão dela por um bom tempo. O cordão pode ser cortado, mas continua sendo ligado. E aí isso é parte da humanização do parto também, né? Porque o processo do corpo da mulher não é respeitado. Porque nós temos que caber todos na cama de Procusto, né? Ter o filho, emagrecer, né? Ou ter o filho e fazer uma cirurgia plástica logo em seguida, né? Ter o filho e fazer aquele processo que todas fazem. Quer dizer, cadê o respeito individual que cada um tem, né? Com relação ao corpo, a dor varia de pessoa para pessoa? Claro, com certeza. O próprio nascimento varia de pessoa para pessoa. Por isso que o parto é tão importante, quando se fala em parto humanizado, né, olhar para o parto normal ou o parto cesárea. Então, o parto cesárea é importante também, né? Então, quer dizer, tem mulheres que se preparam para um parto normal e na hora não podem ter o parto, né, que foi o meu caso, acaba tendo que ter o parto cesárea. Então, isso varia muito de mulher para mulher, por isso que o acompanhamento é muito importante, desde o início. Né? E é por isso que a gente escuta, eu entrevistando outro dia, não lembro exatamente se era um médico, uma médica, dizendo assim, olha, existe um tratamento, às vezes, estúpido por parte das pessoas que estão envolvidas num parto, a ponto de dizerem para a mãe assim, na hora de fazer você não gritou desse jeito, nem estava sofrendo desse jeito, como se... Isso é de uma estupidez sem muito tamanho. Grande, Serginho, porque assim, querendo ou não, o parto ele é um processo doloroso, né? Não é por nada que vulgarmente a gente fala, foi um parto conseguir isso, né? Enfim, ele é um processo doloroso, mas os níveis de dor variam de pessoa para pessoa, de caso para caso, e nem sempre no parto normal a sedação faz com que a mulher reduza a dor que ela tem. Então ela vai sim gritar de dor, ela vai sim se assustar, principalmente se for o primeiro parto. Principalmente se ela não foi orientada sobre o nível de dor que ela poderia ter, principalmente se é uma jovenzinha, entende? Se é uma moça de 10, 12, 13 anos que está tendo o seu primeiro filho. Então, nesse processo, a gente tem que aprender a entender e respeitar o universo que é o outro, que é um mistério para mim. Porque nível de dor a gente não mensura. A gente mensura outras coisas, mas nível de dor não. Perfeitamente. Eu vou convidar você no futuro, André, para falar um pouco para a gente sobre essa ditadura mesmo da estética, sobre essa questão do corpo. O corpo fala, o corpo se manifesta. Essa questão da corporeidade, ela precisa ser resgatada, né? Porque, partindo do ponto de vista da teologia, o próprio Filho de Deus se fez carne para dar dignidade a esse corpo que nós temos, né? Exatamente. E com você também eu queria saber um pouquinho mais sobre essas questões todas relacionadas ao parto e acabar com alguns mitos que ainda perseguem, né? Essas situações todas, com relação ao parto e as próprias cesarianas, que você trouxe aqui uma ótima informação dizendo que elas estão escasseando, né? E, só são feitas quando necessário. Quer dizer, passou a ser exceção. Não é mais o normal. Não. Porque estava sendo o normal, né? Estava sendo no dia que o médico podia, quando a mãe queria que nascesse, essa coisa toda. Muito obrigado. Vanessa Rutz, responsável pela humanização da área de saúde do Grupo Marista, por ter vindo ao programa. Obrigado, Vanessa. Obrigada a você, Sérgio. É sempre um prazer revê-la.
Tá bom? Igualmente. Obrigado também você, André. Fazia tempo que não havia, desde os tempos do curso de teologia. Exatamente. Agora já professora, Olha. agora já ensinando. Exatamente. Muito bem. Obrigada Espero a vê-la você. outras vezes aqui também. Com muito prazer. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. E obrigado para você que acompanhou o nosso Café Teológico de hoje. Logicamente que a gente tangenciou no tema, ele é muito mais profundo. Mas esse é o objetivo mesmo, a gente voltar mais tarde para ir aprofundando aos poucos esses conhecimentos importantes para todos nós. Até o próximo Café Teológico aqui pela Rede Evangelizar.